Abra sua Bíblia comigo, no livro de Josué, capítulo 1. Eu quero ministrar algo para o teu coração nessa noite, que o Senhor ministrou no meu coração nessa tarde. A pastora me perguntou: você já preparou a palavra? Eu falei: não, Deus ainda não. Mas você já tem algo? Eu falei: Ele tem. E é sempre assim. Deus tem nos surpreendido com cada dia, demonstração do cuidado dele com cada um de nós. E nós tivemos hoje à tarde um momento de discipulado com o Wesley e com a Raíssa, e Deus fortaleceu ainda mais o que nós precisávamos trazer para vocês, para a igreja nessa noite. Louvo ao Senhor por isso, porque é Ele quem está no controle todo dia, em todo momento, nos dizendo aquilo que Ele tem para a igreja. Josué capítulo 1, versículo 9, todos nós conhecemos, todos nós já falamos desse versículo, todos nós em algum momento citamos esse versículo pelo fato de realmente nos encorajarmos, né? Eu posso dizer, eu tenho até no meu braço aqui, porque esse versículo ele é realmente algo que fala muito forte comigo. A palavra do Senhor nos diz então em Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Amém? Queridos, esse texto, esse versículo em especial, como eu estava dizendo, ele fala muito comigo, porque primeiro, ele já falava muito, e o meu sogro, antes de falecer, isso ficou muito forte para nós, porque ele sempre fazia isso, trazia esse versículo como sendo um lema para a vida. Momentos em que a adversidade batia na nossa porta, em que as coisas não estavam dando certo, ele sempre olhava e falava: ser forte, ou seja forte e corajoso, não desanime. E a palavra que eu quero trazer, que eu desejo trazer para você nessa noite, é exatamente uma exortação, no sentido de você não se abater com as lutas, com os momentos de dificuldade que você vem enfrentando. Nós não temos o direito, quando nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que diz: não te ordenei eu, um Deus que nos fala que Ele nos capacita, que Ele está conosco, nós não temos o direito de não ter essa coragem, e também de não ter esse ânimo todo, essa força toda para poder prosseguir. Precisamos entender o que está acontecendo aqui. Esse texto, para aqueles que são estudiosos e que gostam de ler e estudar a Bíblia, Josué recebe uma bomba, vamos dizer assim, uma promessa de Deus dada ao povo hebreu e a Moisés. Moisés chega diante da terra prometida, e o Senhor não permite que ele entre na terra. E o Senhor então levanta Josué, filho de Num, discípulo, podemos dizer assim, aprendiz, a Bíblia chama, de Moisés. Mas vamos lá, quem era Moisés? A Bíblia diz que Moisés falava com o Senhor. Moisés tinha uma intimidade toda diferente. Josué não tinha a mesma intimidade, não tinha a mesma autoridade, não tinha nada daquilo que Moisés tinha. Tudo que ele sabia, ele tinha aprendido com Moisés, mas ele não vivia o que Moisés vivia. As experiências de Josué não eram as mesmas de Moisés, porque Moisés vivia. Moisés subia no monte para poder falar com Deus, ele falava: vamos comigo. Nós chegávamos no meio do caminho, ele falava assim: espera aqui. Consegue entender? E ele subia, Moisés subia, e quando voltava, ele tinha falado com o Senhor e tinha recebido ordens do Senhor. E de repente esse homem, que foi levantado para conduzir o povo de Deus à terra prometida, ele morre.
E aí Deus levanta Josué. Por que eu estou te colocando esse contexto? Josué tinha suas qualidades. Josué foi um homem que, enviado por Moisés, junto com mais 11 outros homens, chefe de tribos, ele chega diante daquela terra prometida, que Deus havia prometido, e ele e Caleb foram os únicos que conseguiram ver de fato o que Deus queria mostrar. Portanto, ele também não era qualquer um. Embora não fosse Moisés, mas ele também não era qualquer um. Ele era alguém que tinha dentro de si o olhar como Deus queria que ele olhasse. Então você pode estar me perguntando, mas então por que Deus pede para que ele seja forte e corajoso? Eu não sei se você já passou situação em que talvez você já presenciou seus pais passando. Talvez você já viveu algo semelhante na sua vida, mas quando chega diante de algo muito maior, ou algo que realmente desafia, você trava. Alguém já passou isso ou não? Você vai ver qual que é o exemplo aqui. Você chega diante de um desafio e você olha para aquela situação e fala: e agora? Quem sou eu? Ei, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Que jeito eu vou fazer? Eu não tenho mais o meu mestre aqui, o meu instrutor aqui, o meu discipulador, a pessoa que me ensinava a fazer as coisas, ele não está aqui mais. Como eu vou fazer isso? Como eu vou levar esse povo para lá? Tudo que ele precisava ele já tinha. Ele tinha a presença de Deus. Ele tinha Deus dentro dele. Ele tinha os ensinamentos de um homem de Deus chamado Moisés, e tudo que ele tinha era o suficiente para ele chegar onde ele precisava chegar. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Tudo o que você precisa para alcançar as promessas do Senhor já foi dado para você. Se o Senhor tem te colocado em situações de desafio, a palavra que eu tenho para você nessa noite é: aceita. Coloque-se diante dele e fala: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Faça como Samuel: eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. E de repente esse menino, que ele era jovem ainda, ele é colocado diante de um desafio de levar aproximadamente 2 milhões de hebreus a conquistar uma terra que, segundo a Bíblia, manava leite e mel, mas que 10 chefes de tribos não viram nada além de gigantes, além de problemas. E a confiança no coração dele era tão grande que ele e Caleb convenceram a todos eles. Mas nesse texto, o que eu vejo é alguém com medo, é alguém se sentindo incapaz de levar adiante o ministério de um outro homem. Era alguém que não tinha o conhecimento ou o entendimento daquilo que Deus já havia dado para ele, aquilo que Deus já havia feito nele. E talvez essa seja a sua condição. E eu quero contar um testemunho para vocês. Esse é o meu testemunho. A pastora, não é bem o meu testemunho, tá? Eu vou testemunhar, mas é assim, é o que eu presenciei, é o que eu tenho vivido e o que eu tenho observado e aprendido na minha casa. Quando nós fomos ordenados pastores, na semana que nós fomos ordenados, a pastora falou para mim: eu não quero ser pastora. Imagina isso para mim, eu ouvindo isso. Ela dizia: eu não me vejo nessa condição, eu não me vejo fazendo isso, eu vou ser apenas a mulher do pastor. E eu lembro que na época eu disse: essa é uma decisão sua. Foi ou não foi? Morrendo de vontade de me pegar no pescoço e falar: como assim? Você faz parte do meu ministério.
você é a minha metade. Eu não posso ser pastor apenas pela metade, eu preciso de você comigo. Mas eu disse: essa é uma decisão sua. Liguei para o apóstolo Walter, falei: ela não quer. Tá bom, deixa ela na liberdade e ore ao Senhor. E nós fomos para a ordenação e ela chegou lá e ela topou, tudo bem, conversamos. Ela: tá bom, mas eu não vou pregar. Tá bom, já é metade do caminho andado, né? Já, eu não vou pregar, eu não vou pegar no microfone, eu não vou isso, eu não vou tudo. Mas então, para que você vai ser pastor então? Esse era o que eu tinha dentro. E alguns acontecimentos têm feito e têm desafiado, e ela tem aceitado muito bem esses desafios. E eu estou dizendo isso aqui porque eu ontem me senti tremendamente orgulhoso do que eu vi. Eu vi literalmente Josué entendendo o que é ser forte e corajoso. Eu vi a pastora se preparando para esse evento, que foi um sucesso. Não foi um sucesso pelo número de pessoas apenas, foi um sucesso porque pessoas entenderam o que estavam fazendo aqui. E quando eu vejo o Senhor dizendo: seja forte e corajoso, eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite: você não é a minha sombra, você é a mulher que Deus te criou para ser. E você tem um lugar muito importante que Deus tem levantado você nessa casa. Entenda isso. A tua ministração e a sua palavra não são as que eu preparo, são as que Deus te coloca no coração. Portanto, a palavra de Deus que vem ao meu coração nesse momento é: seja forte e corajoso. Não te ordenei eu. Amém? Consegue entender isso? E o Senhor pediu que eu tirasse todo o meu empenho nesse processo todo desse evento de ontem. E eu só obedeci, embora você ficou bravo, embora você até às vezes mas eu entendi que eu precisava, aspas, morrer nesse processo. Moisés já não estava presente nesse processo. E eu vejo claramente o que Deus está fazendo. Eu sempre tenho dito assim: eu não posso ser só eu. Não tem como a igreja ser voltada só para uma pessoa. Não tem como a igreja ser... Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de obreiros, nós precisamos que a pastora funcione. Eu cheguei em casa ontem, sabe qual que era a palavra dela? Para alguém que falava que nunca ia pegar o microfone. Sabe o que eu escutei? Eu não vejo a hora do próximo. E ela não sabia, mas eu e o Gregório fizemos um esquema ali, e eu assisti todo o evento. E eu não assisti para avaliar. O Senhor conhece meu coração. Eu assisti porque eu sabia o que Deus ia fazer aqui. E eu pude observar o que Deus fez aqui, e fiquei muito feliz, tanto que eu nem... Pergunta para ela: nossa, você muda isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu: não, está tudo certo, Deus conduziu. Mas isso não acontece só na vida da pastora Poliana. Todos nós estamos sujeitos e vivemos situações das quais nós podemos nos identificar com essa situação aqui. O Senhor tem nos desafiado ao casamento. O Senhor tem nos desafiado a um novo emprego. O Senhor tem nos desafiado a outras situações que nós muitas vezes temos travado diante delas, temos sentido medo diante delas. Mas uma coisa que precisa ficar claro para nós é que o Senhor nunca vai te colocar numa situação, entenda o que eu estou dizendo, o Senhor, o Deus que você serve, jamais vai te colocar numa situação para te deixar numa pior. Jamais Ele fará isso. Mas entenda, Ele precisa ser o seu Deus. E Ele não pode ser o seu Deus de boca, Ele precisa ser o seu Deus por inteiro. Sabe por quê? Porque se Ele não for o seu Deus por inteiro, você vai cair na tentação de achar que é Ele, quando na verdade é você que está fazendo algo.
E quando você fizer, quando você quebrar a cara, não culpe o Senhor. Amém? Portanto, eu quero dizer para você que o que nós vemos claramente aqui é que o momento que Josué estava vivendo era um momento totalmente novo, tenso para ele, muito tenso por sinal, onde imagina você ficar sem a pessoa que te orientou a vida inteira. Nós perdemos o sogro, eu perdi o sogro há quase um ano, e até hoje eu ainda fico meio assim, o que ele faria? O que ele ia dizer nesse momento? Eu fico, porque ele era um mentor para mim. E quando eu vejo o que ele estava vivendo, eu vejo também a situação em que ele estava passando, de insegurança. Será que vai dar certo? Será que sou eu mesmo? Será que essa é a hora? Será que Deus não se enganou a meu respeito? Mas eu vejo um Deus cuidando de Josué. Eu vejo um Deus dizendo para ele no versículo 6, versículo 7, versículo 9, dizendo: seja forte e corajoso. Queridos, tudo que Deus nos pede nessa noite é que nós sejamos fortes e corajosos. O plano é dele, o propósito é dele. Você precisa só ter a disposição de se levantar e dizer: eu vou, Senhor, porque se o Senhor estiver comigo, eu vou onde tiver que ir. Porque não se trata de nós somos, os nossos corações nos enganam. As condições muitas vezes são visualmente favoráveis, mas estão nos levando para distante dos propósitos de Deus. E o que Deus quer e que Ele deseja é que nós andamos no propósito. Qual era o propósito? A terra prometida. Deus havia prometido uma terra para aquele povo. E entenda aqui, irmão, entenda o que eu vou dizer para você. Para Deus te levar para a terra prometida, Ele não depende de ninguém. Ele levanta você. Amém? Você consegue entender isso? Ah, mas Deus levantou Josué. Deus tinha uma terra, tinha prometido inclusive para Josué. Quem ia levar era Moisés, amém? Ele entrou? Não. Deus tinha prometido uma terra para aquele povo, e ele precisava cumprir uma promessa. Pegou um cara totalmente inseguro e olhou para ele e falou: seja forte e corajoso. Mas pastor, é só isso? Eu só preciso ser forte e corajoso para poder herdar as promessas, ou para viver as promessas que Deus tem para a minha vida? Não, não é. Porque muitas vezes você, eu sou forte, né? Eu ergo lá tantos quilos de peso e isso e aquilo. Eu sou corajoso, eu até mato barata. Entenda, não é esse tipo de coragem, nem esse tipo de força que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos falando de uma pessoa que estava totalmente fraco emocionalmente, tinha perdido o seu chão, literalmente. Josué, ele tinha Moisés como aquele: eu posso ir ali naquela moita ali e fazer. Consegue entender? Tudo era ele. Josué vivia das orientações de Moisés, e de repente Moisés vai, e Deus pega tudo aquilo, aquela promessa gigantesca, 40 anos, gente, consegue entender? 40 anos de história, 40 anos, aquele povo na cabeça de Moisés. E aí, e a terra? Cadê? E agora aquele jovem, sem o seu mentor, é colocado diante dessa situação para levar o povo para essa terra. Aí eu te pergunto: o problema que você está vivendo, talvez caiu no seu colo. A situação que você está passando, talvez ela veio inesperadamente na sua vida, e você muitas vezes tem se sentido sem força, tem se sentido fraco, desanimado para poder continuar. E eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor manda dizer para nós nessa noite: não fui eu que te ordenei, não foi eu que te coloquei nessa situação. E essa mensagem, entenda, essa mensagem é para aqueles que estão andando com o Senhor.
porque você vai entender que tem alguns pré-requisitos aqui que Josué possuía, ou que Josué precisaria manter-se dentro do propósito, dentro de um padrão estabelecido por Deus, que muitas vezes nós não entendemos. Ser forte e corajoso não é ser forte e corajoso literalmente. Ser forte e corajoso é ser forte na hora de guardar o Senhor no coração, é na hora de fazer escolhas. Eu escolho Deus ao invés de escolher o pecado, eu escolho o Deus do céu e não o bezerro de ouro que vocês fizeram, eu escolho Deus em todo momento. Eu não quero viver com vocês, eu quero viver o que Deus tem para mim. Corajoso na hora de enfrentar aquelas pessoas que se revoltavam. Nós não vamos com você, o nosso negócio era com Moisés. Vocês imaginam que não teve isso? 2 milhões de pessoas aproximadamente. Você acha que não teve aqueles filhos incircuncisos lá que chegava e falava: você não, que autoridade você tem? Que autoridade você tem para você me falar, para entrar, para ir lá pegar, lutar com aqueles gigantes lá? Quem que você está pensando que você é? Ele precisava ser forte e corajoso para dizer assim: eu sou aquele que Deus colocou na frente de vocês para poder tomar a terra que Ele nos prometeu. Queridos, nós precisamos entender: se Deus nos levantou, não há quem possa nos derrubar. Consegue entender isso? Não há inferno que possa prevalecer diante de um homem e uma mulher que Deus é o Senhor e que Deus estabeleceu na frente deles um propósito. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês está no versículo 1 e 2 desse texto. Vamos ler comigo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Amém? O que Deus tem aqui? Uma promessa, sim ou não? Uma ordem. Chegou, falou: eu prometi a terra, agora você se prepara para entrar com esse povo lá. Moisés morreu. Passa a régua, esquece Moisés, porque agora o negócio é com você. A primeira coisa que eu vejo é: nós precisamos dar ouvido àquilo que Deus fala. Nós precisamos estar dispostos a ouvir as ordens do Senhor para nós, porque muitas vezes temos passado batido nessa situação, temos pulado etapa, queremos fazer algo que nem foi Deus que falou, foi alguém que disse que eu posso fazer aquela situação, quando na verdade não foi Deus. Portanto, eu preciso estar com os meus ouvidos sensíveis à voz de Deus, conhecer a voz de Deus, para poder então seguir no propósito. Mas ouvir a Deus era relembrar os planos de Deus, era ser lembrado de que era Ele quem capacitava. Portanto, ele precisava ouvir. Você precisa ouvir. Eu preciso ouvir. Muitas vezes o inimigo tem tentado tampar os nossos ouvidos, ou até mesmo trazer confusão naquilo que nós estamos escutando. É ou não é? Já aconteceu isso com você? É Deus. Que Deus, gente? Deus não vai fazer você entrar numa furada dessa, porque nós não demos ouvido ao Senhor. E muitas vezes o Senhor usa meios e formas para ser ouvido que nós não acreditamos ser Ele. Em segundo lugar, nós precisamos crer nas promessas que Deus faz. E o que nós mais vemos hoje é uma geração incrédula. Deus prometeu tanta coisa, a Bíblia está cheia de promessas para cada um de nós, sim ou não? Queridos, não é segredo para ninguém, mas nós passamos pelo Covid lá em casa, e isso não é segredo para ninguém. Eu cheguei a questionar Deus com relação ao céu e ao inferno. O que eu estou dizendo para você é que é muito sério isso. Eu cheguei a questionar Deus: será que o que eu prego, Senhor, é verdade? Porque eu estou em dúvida.
Eu não sei, eu não consigo pensar nessa possibilidade para onde eu vou. Por isso que eu falo que eu me converti no Covid. Porque o Senhor trouxe algo tão grande no meu coração com relação a isso. Com relação ao que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir na sua vida, vai cumprir na minha vida, vai cumprir na vida de quem está nos assistindo. A promessa que Ele fez, Ele é fiel para cumprir. A grande questão é: você é fiel para permanecer? Porque somente aqueles que permanecerem herdarão a vida eterna. Somente aqueles que ficarem firmes no Senhor é que terão condições de herdar as coisas que o Senhor nos prometeu. Versículos 3 e 5 está dizendo assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o mar Mediterrâneo, para quem no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus não está dizendo ninguém conseguirá resistir aos israelitas. Ninguém conseguirá resistir a você. Josué, essa palavra era para Josué. Todos os dias da sua, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Queridos, existia uma promessa individual de Deus para Josué. Mas mesmo assim, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, a humanidade, ou seja, o lado humano de Josué, também existia. Se o Senhor manda ele ser forte e corajoso, é porque ele viveu o contrário disso. Ele viveu momentos em que ele ficou em dúvida: será? Vou, não vou? Será que Deus está? Será que Deus não está? Portanto, o que eu quero que você entenda aqui: você ter esse tipo de pensamento é natural, mas ele não pode ser permanente. Amém? Porque se existe uma promessa na sua vida, é Deus quem vai te capacitar, é Deus quem vai fazer você cumprir a promessa. A pastora é a prova disso. O processo que Deus tem feito ela viver, ela só precisou guardar algumas coisas, fazer algo que o Senhor pediu que fizesse, para que o Senhor honrasse no tempo dele. Deus diz para Josué que estaria com ele todos os dias da vida dele. Irmãos, você sabe o que é isso? A palavra do Senhor em Mateus capítulo 28 nos diz exatamente isso: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Você pode receber essa palavra, irmão? Você não está sozinho. As lutas vão vir, os problemas vão vir, as dificuldades para isso, para aquilo outro virão, mas você tem uma promessa de que um Deus estaria com você até a consumação dos séculos. Portanto, descanse no Senhor, faça o que tem que fazer, faça o que é peculiar do homem fazer, mas não queira fazer o que é somente Deus que pode fazer. Amém? Creia, não fique parado, age em favor, busque fazer aquilo que Deus se agrada, para que você tenha o propósito sendo concretizado na tua vida. Em terceiro lugar, versículos 6, 7 e 8 diz que tem coisas que é nós, ou que são coisas nossas para fazer. Eu e você precisamos fazer, não são os outros. Versículo 6, lê comigo: seja forte e corajoso,
porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito. E eu me peguei nisso aqui. Por que Deus usa a palavra muito nesse momento? Você consegue pensar em algo? Não bastava apenas ser forte e corajoso. No versículo 7 o Senhor pede para ele: seja forte e muito corajoso. Imediatamente eu fui levado para uma situação no texto, em que eu fiquei assim, eu falei: Senhor, quando o Senhor pede para ser muito forte ou muito corajoso, é porque de fato a luta ia ser muito grande. Queridos, o Senhor, Ele estaria com Josué, amém? Ele prometeu que estaria todos os dias da vida de Josué com ele, amém? Sim ou não? Sim. No entanto, o Senhor pede para ele continuar sendo corajoso. O Senhor não fala para ele: agora que eu estou com você, que eu te fiz essa promessa de que eu vou estar com você todos os dias da sua vida, você pode relaxar, fica tranquilo, não precisa ser forte, não precisa ser corajoso, porque eu vou fazer tudo. Não, pelo contrário. Depois que o Senhor diz para ele: eu vou estar com você, e entenda, irmão, abre o teu ouvido agora. Depois que o Senhor diz para ele: eu vou estar com você todo o tempo, até você, enquanto você existir eu vou estar com você, Deus pede para ele ser muito corajoso. Sabe o que eu entendo aqui? É que quando você tem uma vida com Deus, quando você realmente tem uma vida, devoção ao Senhor, uma vida de intimidade com o Senhor, as suas lutas serão maiores. Por isso você vai precisar mais coragem para permanecer. Você vai precisar mais coragem para poder pisar na cabeça do diabo, porque ele vai se levantar cada vez mais furioso contra a sua vida. Ele vai fazer que cada dia mais você se sinta incapaz de realizar tarefas que o Senhor disse para você fazer. Portanto, em nome de Jesus, não aceite quando palavras como essa virem ao seu encontro, de que você não é capaz, de que isso não é para você, de que essa situação não, aquilo outro também não. Ei, aquele que é fiel prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos, te conduzindo para a vida de vitória. Irmão, vida de vitória não é vida financeira de vitória. Muitas vezes a gente é levado a pensar só nisso. O nosso galardão, a palavra do Senhor diz no livro de 1 Coríntios 15, que se nós pensamos que a nossa recompensa é aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, em nome de Jesus, se Deus quiser te abençoar aqui, glória a Deus, aleluia, traz o dízimo, viu? Não deixe de fazer isso, não seja desobediente, mas entenda que o que Deus nos prometeu, uma vida de vitória com Ele na glória. Vai passar a vitória? Vai, porque tem aflição, tem vitória. Mas a nossa vitória é vencer o maligno e conquistar a coroa que nos é reservada. Amém? Além de muita coragem, ele também deveria ter algumas outras coisas. Vamos ler o versículo, continuar o versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado, escuta, de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Irmão, está aqui toda a lei que você precisa se manter fiel, está aqui. A palavra do Senhor é o teu manual. É aqui que você deve buscar a orientação para a sua vida, a força que você precisa e a coragem que você precisa. O Senhor já deixou aqui, está aqui, guardadinho, revelado, muito melhor dizendo, né? Guardadinho para alguns que deixam fechado no criado mudo da casa.
e revelada àqueles que fazem uso dessa palavra constantemente. Portanto, em nome de Jesus, deixe que o Senhor ministre ao seu coração a obediência à palavra. Seja obediente à palavra. Não basta ser forte e corajoso se não obedecer, se não guardar os mandamentos que o Senhor ordenou. E nós vemos aqui que o Senhor deixa muito claro: não se desvie dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, permaneça sempre na palavra. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo entendendo? Está tudo certo? Está bem claro? Amém, irmãos? É isso que precisamos. E o que eu quero finalizar com você, no versículo 8, o Senhor diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Consegue entender? Eu acho que a gente não precisa nem explicar muito isso aqui. O Senhor fala para você guardar essa palavra, meditar nela dia e noite, mas também fala para que você fale sobre essa palavra, para que você seja realmente o emissário, aquele que conduz, aquele que leva essa palavra. Foi o que ele diz aqui: falar, não deixe de falar as palavras deste livro da lei. E ele condiciona. O Senhor condiciona, no final do versículo ele diz assim: ó, só então os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Irmãos, não é só ser forte e corajoso. Muitas vezes nós somos enganados que nós só precisamos ser fortes e corajosos. Ser forte, eu não vou chorar, eu vou ser corajoso, eu vou ali, vou fazer um ato de coragem. Irmãos, em nome de Jesus, que esse pensamento que nos permeia muitas vezes seja extinto da nossa mente, porque existem condições. O Senhor coloca condições aqui para Josué, para que ele permanecesse firme, para que ele não se desviasse da palavra, para que ele falasse da palavra. Assim ele seria então próspero e bem sucedido. A promessa foi te dada, é tua. A bênção já foi liberada para você. Você toma posse ou não? Como, pastor? Guardando as palavras da minha lei, falando sobre esse livro, obedecendo o que está escrito no livro. Somente assim você vai prosperar quando você for guerrear. Somente assim você vai prosperar no emprego novo. Somente assim você vai prosperar no seu casamento. Somente assim você vai prosperar nisso, naquilo que eu te prometi, se você me obedecer. Amém? Podemos resumir: se você me obedecer. Queridos, é muito profundo isso. Nós somos levados a pensar que apenas ser forte e corajoso é o suficiente. Querido, ser forte e corajoso nos padrões do mundo não me interessam. Amém? Ser forte e corajoso muitas vezes para o mundo é você ir lá na academia e mostrar o quanto você consegue pegar de peso. Ou em outras condições é você não chorar quando você deveria chorar. Alguém conhece alguém mais chorão aqui do que a Marisa? Eu, né? Exatamente. Isso não demonstra fraqueza. Isso demonstra sensibilidade ao Espírito Santo e aquilo que Ele diz. Portanto, nessa noite, o que eu quero que você saia daqui entendendo é que não basta você bater no teu peito, ou até mesmo ter tatuado na pele: eu sou forte e corajoso, ou seja forte e corajoso, quando na verdade não é só isso que o Senhor nos pede.
O Senhor nos promete que entraríamos ou que teríamos as promessas cumpridas na nossa vida, mas não bastaria ser forte e corajoso, mas precisa também ser forte e corajoso para poder abandonar as coisas que nos fazem pecar contra o Senhor. É preciso ser forte e corajoso para poder continuar guardando essa palavra, quando o mundo está dizendo para você que isso é mentira, que isso foi escrito por homens, que isso não vale nada, que isso, aquilo outro. É preciso ser forte e corajoso para pegar essa Bíblia e colocar debaixo do teu braço e vir para um culto de domingo e dizer: eu sou de Cristo e ninguém vai tirar isso de mim. Você consegue entender o que está sendo dito aqui? Você precisa ser forte e corajoso, sim, para poder cumprir com aquilo que está escrito aqui. Mas você não precisa ser forte e corajoso para eles. Você precisa se mostrar forte e corajoso para Ele, que te prometeu e continua fiel em cumprir as suas promessas. Queridos, Ele deseja cumprir na sua vida tudo o que Ele prometeu. Ele deseja cumprir na minha vida tudo o que Ele prometeu. Basta eu entender o propósito. E o versículo 9 deixa muito claro isso, que obedecer, em quarto lugar e último, obedecer foi o que Deus ordenou. Ser forte e corajoso era o detalhe para poder obedecer. Consegue entender? Eu não consigo obedecer, eu não consigo ficar sem pecar, eu não consigo isso. A Bíblia está dizendo para você ser forte e corajoso nessa hora, porque o que Deus pede para nós mesmo, e o que Ele nos não abre, o que Deus não abre mão, irmão, é da nossa obediência. Versículo 9: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Deus ordena até que ele seja, no versículo 9, Deus ordena inclusive que ele seja forte e corajoso. Nós vemos aqui que Deus, ele diz: guarde a minha palavra, fale da minha palavra, caminhe conforme Moisés te ensinou. E depois ele diz: e permaneça, porque eu te ordenei, então permaneça forte e corajoso. Amém? E eu vou estar com você. Ele termina: e Deus, o seu Senhor, estará com você por onde você andar. Queridos, eu só quero fazer uma observação para que você possa entender o que aconteceu com Josué depois. Esse homem que nós usamos como exemplo para nossas vidas hoje, esse homem que eu estou usando metaforicamente, vamos dizer assim, para retratar a sua vida, esse homem que ousou confiar e obedecer em Deus, ele venceu 2 reis que foram derrotados ao leste do Rio Jordão, e outros 31 reis que foram derrotados ao oeste do Jordão. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 1, ele era apenas o aprendiz de Moisés. Consegue entender o que Deus quer fazer com você? Coloque-se em pé. Queridos, a palavra do Senhor para nós hoje é que nós devemos nos manter firmes, constantes em Deus, obedecer a sua palavra, meditar na sua palavra, e assim nós seremos fortalecidos, seremos encorajados e seremos levados às promessas que Ele nos fez. E para marcar essa noite com você,
eu quero deixar uma frase para você, para que você entenda: o reino de Deus não é para covardes. O reino de Deus é para aqueles que estão dispostos a serem fortes e corajosos, obedecendo ao Senhor em tudo aquilo que Ele nos pede. Amém? Repita comigo: o reino de Deus não é para os covardes. Amém? O reino de Deus não é para os covardes. O reino de Deus é para aqueles que são fortes e corajosos, para obedecerem aquilo que Deus nos pede. Amém? Eu quero orar com você, querido. Eu não sei como você está, eu não sei a situação em que você se encontra, mas se o Senhor pediu que ministrássemos a respeito disso, talvez você se encontre num momento de fraqueza, talvez você se encontre num momento onde você não sabe o que será da sua vida ou o que fazer da sua vida. Eu quero dizer para você com todas as letras: o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. E se você nessa noite veio para esse culto com dúvida no teu coração, eu gostaria de orar para que o Senhor seja a força no momento da sua fraqueza, para que Ele seja a sua coragem no momento em que você temer. E você será, em nome de Jesus, obediente a tudo aquilo que Ele tem colocado diante de você. Ore comigo. Você pode fazer a sua oração colocando diante do Senhor aquilo que o Espírito Santo vai trazer. Eu vou fazer uma oração, mas eu quero que você entenda: deixe o Espírito Santo conduzir você. Senhor, em nome de Jesus, todos nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para ouvir, para aprender e para sermos ministrados pelo Teu Espírito. Se o Senhor nos direcionou para essa palavra, nós cremos que o Senhor tem um propósito específico para ela. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, todos aqueles que se sentem fracos e sem coragem, com medo, eu profetizo nesse momento, Senhor, a força e a coragem que vem do Teu Espírito. Senhor, sabemos que a obediência ao Senhor é o que o Senhor nos pede, porque, Senhor, nós precisamos então da força e da coragem, e o Senhor nos responde: é porque você precisa de força e coragem para negar tudo aquilo que o mundo tem te oferecido. Em nome de Jesus, Senhor, fortaleça os nossos corações, fortaleça, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, fortaleça os nossos passos, Senhor, na Sua presença, para que nós possamos viver uma vida sólida, Senhor, nos Teus caminhos, Pai, e não sejamos, Deus, como aquela casa edificada na areia, que a qualquer tempestade, Senhor, se balança. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, sobre a vida de cada um nessa noite. Profetizo, Senhor, força, Senhor, coragem para enfrentar, ó Deus, as dificuldades rumo às promessas do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e abençoo os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você recebe, meu irmão? Amém. Nós vamos cantar uma música e depois nós encerraremos. Se estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu.
figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, Fiel a mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia.